Veja no ICL Notícias, segunda edição. O Pix não será taxado. Receita Federal vai para as redes sociais desmentir mentiras espalhadas por bolsonaristas. A Receita Federal não tem nenhum interesse em saber o detalhamento, quantos Pix você recebeu e quem passou para você, onde você gastou o seu dinheiro. Nada disso é informado pela Receita Federal. Festa Mundial da Extrema-Direita. Xandão pede provas de que Bolsonaro foi convidado para a posse de Trump e mantém retido o passaporte de ex-presidente. Quem está por trás do ataque a tiros ao MST? Polícia Civil busca mais envolvidos no crime contra acampamento do Sem Terra e governo Lula fala em crime político. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma semana começando e Série Notícias segunda edição está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube e também na Pop TV, você que nos assiste no Rio Grande do Sul. Estamos a postos aqui, mais essa semana, Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. A gente está chafurdado, tentando sair de uma série de fake news aí sobre o governo. Pix-nóquios, né? Afogados em fake news. Afogados em fake news, pix-nóquios para todos os lados, né? Aqui uma referência a Ricardo Gouveia, né? É, nosso homem. Que bolou essa manchete. Hoje a nossa chamada aí é essa, pix-nóquios. E é a fotografia dos homenageados, daqueles que espalham mentiras, né? Totalmente. É. Não, o governo num esforço maluco, né? Mas eu nunca vi o governo Lula tão ensaiado. Porque você pega do Wellington Dias a Marina Silva, todo o governo saiu para o jogo. Isso é muito positivo. Claro que a ocasião agora não é das melhores, é para se defender de uma fake news. Mas isso é o que deve ser feito sempre. Os ministérios todos têm que estar comunicando pelo governo também. Uma política unificada de comunicação para responder as fake news do Pix, né? Sobre os Pix. Porque foi brabo, foi pesado, né? Teve um efeito muito maléfico no país inteiro, mas o governo saiu junto. O Chico estava vendo ali. Então, o Wellington Dias não é da área dele, o Pix, né? Quer dizer, ele é do governo social. Não. Marina Silva, meio ambiente. Pega a Luciana Santos, pega todo mundo. Todos os ministros. Todos os ministros. Então, pegaram as redes deles e foram para o combate. O Juscelino, ou a parte do centrão do governo. Também foi. Todo mundo saiu para o jogo. É um momento complicado, né? Porque 2025 promete emoções aí fortes pelo lado da direita. Na campanha eleitoral vai ser... É um treinamento também para a campanha, que vai ser uma dessa por dia. Vai ser. Com inteligência artificial, os caras vão vir assim... porque o Haddad já apareceu agora falando maluquice, um Haddad falso criado por inteligência artificial. E o Osmar Terra, ex-ministro, retweetou, compartilhou. Isso vai ser uma por segundo em 2026, porque... Não teremos Xandão no comando da eleição, né? Então... eu acho que já é um sinal do que vai acontecer. O Sidônio estava à frente da campanha do presidente Lula nas últimas eleições presidenciais e agora está à frente também da Secretaria de Comunicação. É um sinal. E já chegou com essa bomba aí para resolver, né? Com essa história que pode desgastar muito a popularidade do governo Lula, justamente porque o Pix se popularizou completamente, né? Todo mundo hoje só usa Pix, tem gente que nem cartão tem mais, porque só usa o Pix. E, em meio a tudo isso, né, Rodrigo, quase que a gente teve um falha nossa ao vivo aqui, batendo o pé em tudo, a Gabi chutou o banquinho aqui embaixo. Mesa. Mas a gente já tem um pouco um sinal, um termômetro do que vem como desafio em relação à popularidade, levando em conta que a gente tem eleições em 2026. Parece que é longe, mas não é muito não, né, Rodrigo? Não é longe. A gente vai começar por aí, né? Vamos começar porque a polêmica do Pix, essa polêmica do Pix e as mentiras, né? Porque não é uma polêmica, um debate sério. Tem muita mentira. Mas chega num momento que já não era um momento bom para o governo. Nessa virada de 2024 para 2025, por dois motivos. O Lula estava apanhando na questão econômica,
né? O pacote apresentado pelo Haddad considerado insuficiente pela Faria Lima, o dólar tinha explodido no fim de 2024. Então, o momento na economia não era bom. E aí nós vamos ter a posse do Donald Trump, que deu um gás para a extrema-direita nessa linha de vamos com tudo, já é ensaio para 2026. O Trump toma posse e eles, nesse embalo, vão tentar pressionar para que o Bolsonaro não seja condenado, para tentar reverter a inelegibilidade, o que não vai acontecer. Mas é um ano difícil de confrontação. Nesse momento em que o governo tenta se reorganizar na comunicação, o Lula vai fazer uma reforma ministerial, já começou pela comunicação, nesse momento aparece essa chuva de mentiras, um bombardeio e que vai deixar marcas, Ah, daqui a pouco ninguém mais lembra disso. Mas fica lá no fundo, sabe? Se daqui a um ano, na próxima declaração de imposto de renda, alguém for pego na malha fina, vai dizer, deve ter sido esse negócio do Lula aí, do Pix, da Receita Federal. É assim que eles trabalham. Trabalham com meias verdades, mentiras por inteiro e espalham tudo isso Brasil afora. O momento não é tranquilo e a maior prova disso, a pesquisa que saiu hoje. Paraná Pesquisas. No passado, muita gente torcia o nariz, falava Paraná Pesquisas, não confio e tal. Tinha umas histórias rolando. Mas nos últimos anos, a Paraná Pesquisas acertou bastante, viu? Em 2022, ela foi daquelas que apontou um cenário de muito equilíbrio, enquanto o IPEC, Datafolha davam o Lula ganhando um pouquinho mais de amplitude. A Paraná Pesquisa já mostrava que ia ser por um tostãozinho. E agora saiu uma bateria de pesquisas hoje, mostrando empate entre Bolsonaro e Lula para 2026. Tem muitos cenários, eles testaram vários cenários, com e sem Bolsonaro, com e sem Pablo Marçal, porque quando o Marçal entra no jogo, ele fica com um pedaço dos votos de direita, e aí o Bolsonaro diminui. Quando o Marçal não está no cenário, o Bolsonaro fica até um pouco na frente do Lula, segundo a pesquisa Paraná. Vamos lembrar que o Bolsonaro está inelegível. Ainda assim, é um termômetro de que a direita está forte. É o que a gente sempre diz, né? Passou a eleição, o Lula ganhou por 2 pontos. A gente imaginava, vai desidratar o bolsonarismo, as pessoas vão entender que houve ali uma tentativa de golpe, o governo vai trazer normalidade e, pouco a pouco, a extrema-direita vai se desidratar. Não estamos vendo isso, ao contrário. O bolsonarismo está do mesmo tamanho que estava na eleição. E o Lula está um pouquinho mais desgastado. Eu continuo achando que Lula é favorito para 2026. Continuo achando que o Lula é favorito. Com todas as dificuldades, ele tem a máquina. Se acertar um pouquinho em embocadura, ganha em 2026. Mas vamos ver os cenários, o que traz aqui Paraná Pesquisa. Eu separei alguns, que são muitos cenários, com variáveis, troca Marçal, troca Bolsonaro. Primeiro o cenário com o Jair Bolsonaro, que é para testar a força mesmo. Esquerda com Lula, direita com Bolsonaro. É um empate quase que absoluto. Lula 34, Jair Bolsonaro 33,9, até 34 também, né? O Ciro, surpreendente, aparece com 11% aqui nessa pesquisa. Pablo Marçal com 6, depois vem Ronaldo Caiado, Helder Barbalho. Então vocês percebem que está bastante dividido e bastante equilibrado aqui, bastante equilibrada a disputa. Agora, e se sai o Bolsonaro e entra um outro candidato de direita? Vamos ver o que acontece? Por exemplo, eu acho que o próximo cenário é a Michele. Lula contra Michele, com o Marçal disputando. Fica 34 para o Lula. O Lula é estável, né? Sempre 34 nessa pesquisa Paraná. 34 para o Lula, 20 para a Michele, o Ciro fica com 12,9 e o Pablo Marçal sobe, ó. O Pablo Marçal fica com um pedaço maior do voto bolsonarista. Então, se é o Bolsonaro, né, consolida quase tudo com ele. Quando o Bolsonaro não é candidato, ele transfere uma parte para a Michele, mas o Pablo Marçal sobe. Segundo a pesquisa Paraná. Por que colocaram o Helder Barbalho aí? Não faz muito sentido, Eu né? acho que, às vezes, essas pesquisas, você sabe que tem umas combinações com políticos. Para dar uma bombada. Você não é candidato, mas eu jogo teu nome. Aliás, fizeram essa pergunta Eu não sei se eu levo um troco ou não sei o que é, mas... É curioso. Fizeram estranho, essa pergunta na Rádio Band News, eu ouvia o diretor da Paraná, e perguntaram por que está o Helder e não está a Simone Tebet? Não, porque, veja bem, a Simone Tebet é uma ministra do Lula, mas o Barbalho também é, né? Também é. O Helder é o ministro? O Helder é o governador. O Helder é o governador, é verdade. Então, ele é o governador. Bom,
É estranho. Porque eu nunca vi da boca dele dizendo que é candidato. A Simone tem mais lógica que já foi candidata. Pois é. Então Mas para ele é bom o nome dele estar aí, né? Mas são estranhezas das pesquisas no Brasil. A gente tem que estranhar, né? Pois é. Bom, o Ronaldo Caiado aparece aqui, sempre com 6, 7. Ele é muito forte no Centro-Oeste, mas fora do Centro-Oeste ele quase não tem voto. Mas é um nome. Está dividindo aqui a direita, né? O Lula tem esses 34 quase sempre. Vamos para o próximo cenário, que daí é sem a Michele, mas com o Tarcísio. Vamos lá. Lula, 35. Tarcísio, 25. Ciro Gomes, 15. Ronaldo Caiado, 7. E o Helder Barbalho, de novo, com 1,8. Tem voto só no Pará, né? Mais voto alto, né? Mais alto. Já larga com quase 2 aí. Mas, enfim, aqui a gente não tem... Nesse cenário não tem o Pablo Marçal. E aí o Tarcísio fica 10 pontos atrás do Lula, né? Depois eles testam também segundo turno. Eu já vou chegar lá. Isso aqui seria no primeiro turno, né? Então você repara que o Lula está em 34%, 35%. A direita tem alguma coisa... Somando o Tarcísio com o Caiado, dá aqui por volta de 32, 33 também. Então é 35 para o Lula, 34, 35, um pouquinho mais para a direita também. É uma eleição, segundo a Paraná Pesquisas, um cenário muito equilibrado. Quando você vai por região, é aquele mesmo cenário de sempre. O Lula lidera no Nordeste, tem quase um empate no Sudeste e perde no Sul e perde no Centro-Oeste. É o cenário que a gente teve em 2022. Bom, isso aqui são 3 cenários. Eles fizeram uns 10 cenários, tá, gente? Eu fiz um resumo. Tem até uma tabela aqui que resume tudo, porque é curioso como o Lula, segundo, não se assustem com tanto número, tá? É só para me ajudar aqui. Eu não estou pedindo que vocês olhem tudo isso aqui, é muito número. É só para me ajudar aqui na hora de olhar também. Quando o Lula não é candidato, porque eles testaram, e se o Lula não for candidato? Vamos testar o Haddad, aparece aqui, ó. O Haddad fica com 18, então o Lula, que tem 34, não consegue transferir todos os votos para o Haddad. É o que aparece na Paraná Pesquisas. O Bolsonaro até transfere um pouco mais para a Michele e para o Tarcísio do que o Lula para o Haddad. O Lula, sem o Lula, fica Haddad 18, Tarcísio 26 e Ciro 23. E se fosse a Gleisi tem 8%, ela aparece 7%, ela tem 7%. Então, 8%, a Gleisi 8%. Então, o Lula não consegue transferir tanto voto, segundo a pesquisa. Eu também ouvi a entrevista com o diretor da Paraná, a diretora que estava junto com o Murilo, o diretor e a diretora. Ela disse o seguinte, o Lula vai transferir mais votos se ele não for candidato. É que do lado do bolsonarismo, eles já vão dando como certo que o Bolsonaro não vai ser candidato. Está mais natural ter um outro candidato. Sim. Faz sentido. Do lado do lulismo, não está tão natural essa ideia. Se não for o Lula, quem é que vai ser? As pessoas, é o Lula é o presidente. Então, a transferência, ainda as pessoas nem começaram a pensar nisso, está longe para o povo. Né? Para os políticos, para a gente que analisa, está perto. Mas para o povo está muito longe, 2026 está muito longe. E se tiver segundo turno, eles testaram alguns cenários de segundo turno. E aí o equilíbrio fica mais claro ainda. Vamos para a próxima tela. Os cenários de segundo turno, eu estou falando da pesquisa Paraná Pesquisas, feita agora, comecinho de janeiro. Aí está mais fácil, né? Não tem tanto número assim. Lula com Bolsonaro. Bolsonaro numericamente na frente, ó. 45,7 contra 42,2 para o Lula. Mas isso não vai ter, isso aqui não vai para a urna porque o Bolsonaro está inelegível e não vai reverter essa inelegibilidade. Quando enfrenta a Michele, 43 Lula, 42 a Michele, é empate total. Se enfrentar o Tarcísio, 43 Lula, 40,6 o Tarcísio. Então a gente tem um país dividido ao meio do mesmo jeito que 2022. Se tiver segundo turno, o Lula cresce um pouquinho e os candidatos de direita crescem mais, porque recolhem quase todos os votos que estão com os outros candidatos. Então, é um cenário bastante complicado para o governo nesse momento, né? É um cenário de empate, de divisão bastante nítida no Brasil. Esse aqui é o segundo turno. E a pergunta que muita gente faz, mas o Tarcísio, será que ele vai querer ser candidato? O cara é governador, bem avaliado em São Paulo, apesar de privatizar tudo, dar martelada para vender a Sabesp, liberar a polícia para matar, mas ele está bem avaliado, a gente não pode brigar com os fatos. O fato é que nas pesquisas ele aparece bem avaliado em São Paulo. O que dizem nos bastidores, né, Chico, Gabi, é que o Tarcísio e o entorno dele preferem apostar numa reeleição para governador, e ele não sairia candidato a presidente. Mas se
tiver chance, se o Lula cair mais na pesquisa, se o Lula não for candidato e o terreno ficar mais aberto, aí o Tarcísio, sim, pode se animar a ir para o jogo e adiantar, porque ele tem o apoio da Faria Lima para isso, não é isso? Ele está, como se diz nas receitas culinárias, reservado. Está reservado naquele potinho reservado pela direita. Reservou, está lá. É isso que a gente vê. Ele está reservado, ele está preservado pela mídia brasileira, não se ataca ele. São Paulo vive uma situação de apagão no litoral de São Paulo, por conta da virose. Não há notícia de ação de governo tentando minorar, tentando resolver isso, ou pelo menos cuidar um pouco daquelas pousadas que estão sem ninguém porque a virose tirou todo mundo. As pessoas cancelaram. Eu conheço gente que cancelou. Muita gente cancelou. Há um apagão no verão na hora que os caras mais faturam. O governo tem muita culpa disso. Tem Sabesp despejando porcaria dentro do mar, nos rios. A Sabesp já privatizada, mas nada pega para Tarcísio em São Paulo. Até porque a imprensa não cobra. As linhas do metrô privatizadas, elas estão um horror, assim, quebra todo dia, para metrô, escada não funciona, tá um desastre. Não pega nada para ele. Saúde em São Paulo, desastre também, nada pega. Falta remédio, falta tudo, nada pega para o Tarcísio porque ele está sob uma grande proteção, porque ele está reservado pela direita para uma possibilidade de candidatura. É muito boa essa metáfora do reservado. Fala, Gabi. Não, ia só acrescentar que nessa história toda ainda conta a favor dele que logo no começo desse ano houve arquivamento, 17 investigações de mortes cometidas pela PM, né, investigadas por serem cometidas pela PM, da Operação Escudo, né? Aquela coisa que junta, né? Operação Verão, Operação Escudo, que é no litoral de São Paulo. Mas ainda tem isso, né? Promotores arquivaram uma série de investigações ali que contavam contra a área de segurança do Tarcísio. Agora, ele está se apresentando assim, não, eu prefiro a reeleição, mas é o que o Chico falou, fica reservado e tanto está se apresentando para o jogo nacional, ele é governador de São Paulo. Você viu a fotografia dele do lado do presidente do Flamengo? Sim. Fazendo política com o presidente do Flamengo, né? Eu vi isso hoje. Quer dizer, ele está se colocando para fora de São Paulo. E ele é carioca, né? Ele é de origem do Rio de Janeiro. Então, se colocando para além das fronteiras aqui da divisa do estado de São Paulo. Então, está reservado o Tarcísio. Você vê as manchetes sobre a virose, é terrível, viu, gente? Tem centenas de pessoas hospitalizadas no litoral paulista, foi bem na virada do ano. Principalmente Santos e Guarujá, que são as mais populosas, as que têm mais movimento, comércio e tudo. E as manchetes falam muito. Tem problema no esgoto. Só que não fulanizam. Você não vê o nome. Não sai o nome dele. Dele não aparece. Cara, inflação. Sobe o preço do café, a culpa é do Haddad e do Lula. Sobe o preço de qualquer coisa, a culpa é do Haddad governo e do Lula. Governo Lula. Aqui não existe a virose do governo Tarcísio. Não existe. Então, ele está com um terreno bem pavimentado. Aumento de passagem, metrô quebrado. Jamais Tarcísio, jamais é ligado a esse assunto ao Tarcísio. Se for negativo, é zero ligação com o Tarcísio. Então, é mais fácil ser de extrema-direita, né? Não, e ele está bem amarrado porque ele é esperto, ele não renegou o bolsonarismo, mas ele fez movimentos dizendo, eu não renego, mas eu também não quero ser igualzinho a família do Jair, se aproximou da Faria Lima, privatizou. Então, ele está com uma amarração com a grande burguesia paulista que o torna muito forte. Mesmo assim, a princípio, não seria candidato agora. Mas uma coisa me chamou a atenção de ontem para hoje. O Tarcísio, então, na lógica, vai ser candidato à reeleição, certo? O Ricardo Nunes acabou de ser eleito prefeito de São Paulo para um segundo mandato. E ele apareceu falando o quê? Que cogita disputar o governo paulista. Está aqui no Platô, né? Plataforma de notícias, na qual trabalha o nosso colega, o Guilherme Amado, também. Matéria da Tatiana Fará, né? Repórter que já passou por várias redações. Ricardo Nunes já cogita disputar governo paulista. Então, o jogo já está armado. Se o Tarcísio mudar de ideia e não disputar a reeleição, ele pode ir para presidente e o Ricardo Nunes, no mesmo esquema, caçabiça, esse centrão, MDB, PSD, um pedaço do bolsonarismo, seria o nome para disputar o governo do estado. Olha como é que o jogo... E aí, quem é que fica em São Paulo? Um bolsonarista, o coronel, que era o vice do Ricardo Nunes. Então, eles estão com um pé em cada canoa. Se precisar, se for possível, o
Tarcísio tenta logo a presidência. E né? entrega a prefeitura ao Bolsonaro, né? Porque Entrega a prefeitura para o Bolsonaro e o Ricardo Nunes sai para governo do Estado. porque o vice é homem do Bolsonaro, é um militar bolsonarista até a tampa. É o Melo Nunes, né? Nunes Melo, não sei, não lembro, mas é um PM desses com fama também de durão, né? Para dizer o mínimo. Então, esse é o jogo que está colocado aí, uma situação que não é fácil para o governo federal, mas ainda assim eu acho que o Lula tem as condições de se acertar a embocadura agora, e apesar do Trump lá, que vai tentar armar todas as ciladas, agora, precisa ter um jogo de comunicação que se prepare antes para responder o que vem. Essa portaria, nós vamos falar agora dessa história aí da portaria, da normativa, do PIX, é de setembro, gente. Só que ela entrou em vigor agora em janeiro. Os bolsonaristas se prepararam e espalharam uma enxurrada aí. Será que foi numa boa hora que saiu essa portaria? Ah, mas é algo normal, é uma regulamentação. Mas a gente tem que estar preparado. Não estamos em tempos de normalidade. Então, se vai adotar uma normativa e regulamentar uma área tão sensível, precisa estar preparado para responder. Não vamos ser ingênuos achando que o outro lado não vai usar isso como assim, olha, vai ter taxação no PIX. É disso que nós vamos começar a falar agora, né, Gabi, com a Heloísa Vilela, que vem aí para trazer as notícias para a gente também. Vai, né? conversar com a Heloísa Vilela a respeito disso, que acho que já está a postos aqui, só para dar um pouquinho do panorama dessas novas regras de monitoramento de movimentações financeiras. Elas foram determinadas pela Receita Federal lá em setembro. Até amanhã a gente vai ter aqui no Série Notícias Primeira Edição o secretário da Receita para esclarecer todas essas dúvidas, então fica de olho a partir das 8 horas da manhã. E também no Em Detalhes eu conversei com a Débora Maganha, nossa Débora, né, economista, apresentadora do Mercado de Investimentos, para ajudar a gente a entender e também desmistificar todas essas fake news e todas essas dúvidas que estão se levantando a respeito desse assunto. Agora, o que está se incluindo são novas instituições financeiras, né, que são esses bancos digitais, as fintechs, né, esses PAYs da vida, para não trazer nenhuma marca específica, mas que muita gente usa como recurso de pagamento, enfim, para receber. Esses PAG não sei o quê, né? Os PAGs, não sei das quantas. E esses bancos também que só tem no celular, os né? aplicativos e tal. E o Pix, que todo mundo usa, né? É uma medida que se popularizou muito desde que ele foi lançado. E essas fake news geraram muitas dúvidas, muita confusão. A fake news que se popularizou mais é de que o Pix seria taxado e não é verdade. O Osmar Terra chegou até a divulgar, como a gente falou aqui na abertura, um vídeo feito por inteligência artificial, um vídeo falso do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, que foi produzido ali, manipulado, esse que a gente está vendo aí, as imagens, né? Se a gente olhar bem, dá para perceber que ele é feito por inteligência artificial, mas até aí, imagina só quanta gente recebeu pelo celular até você explicar, porque realmente, assim, a voz utilizada na inteligência artificial é tudo muito bem feito, tudo realmente feito para enganar. O Flávio Bolsonaro publicou um vídeo também dizendo que o Lula aboliu o sigilo bancário no Brasil. Essa foi a frase que ele utilizou. Pô, senador, sei que você tem muito medo de mexer nas suas contas, porque não são contas devidamente santas, né? Mas, peraí, não exagera. E aí o governo está tentando reagir, está reagindo, na verdade, só que é muito difícil. A gente sempre fala aqui a respeito disso, né? Sobre como é difícil, depois que uma fake news já se proliferou, você conseguir desmentir na mesma proporção. Então, na verdade, o que o governo está tentando fazer é ajudar no combate à lavagem de dinheiro, principalmente. A medida é para isso. Vamos chamar a Elo Vilela aqui para conversar com a gente? Vamos embora. Aí, Elo já está com a gente. Oi, Elo, boa noite. Boa noite, pessoal. Pois é, olha, eu vou tentar manter a calma, porque eu estou num estado de mau humor com essa história, porque ficam tentando encurralar o governo eternamente, né? E o governo tomou uma medida que não tem nada de extraordinário, uma portaria simplérrima que só vai incluir quem ainda não estava participando desse sistema, né? Dentro do sistema. Agora, o governo não pode adivinhar qual é a próxima fake news que a extrema-direita está preparando, né? Isso daí não dá para fazer. Então, o que eu acho que vai dar para fazer, e o Chico falou isso na abertura, Chico, você falou dos ministros todos vindo para jogo e tal,
a tendência é a gente ver isso cada vez mais daqui para frente. Por quê? Com a substituição do Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação, essa será uma tônica. Ele já vai fazer uma reunião com todos os profissionais de comunicação de todos os ministérios na semana que vem, porque o objetivo é esse, é alinhar a comunicação do governo como um todo. Chega de confusão, chega de cada um falar uma coisa. Agora, combater essas fake news, eu acho que é assim, a arma que o mundo inteiro está procurando. Como é que você vai convencer as pessoas, depois delas verem o Haddad falando uma coisa que ele não falou e acham que é verdade? Como é que você vai convencer, né? Eu estava no salão fazendo unha, a dona do cabeleireiro estava arrancando os cabelos com essa história de Pix, coitada, não entendendo o que é, né? E não adianta, aí vai o Lula, grava um vídeo e fala, e as pessoas não acreditam. Então, como que você combate essas coisas? Esse é o grande nó da questão. E a quem interessa essa mentirada? Eu acho que esses são os nossos pontos aqui, sabe? É isso, a quem interessa Perfeito. era justamente a pergunta que eu ia trazer aqui para a nossa mesa de conversa, né? Porque na sexta-feira o Haddad até divulgou um vídeo de esclarecimento, o próprio presidente Lula já divulgou um vídeo também, fazendo um pix de doação para o Corinthians. Sim. A gente tem as imagens aqui que a gente vai colocar na tela. Aí, a gente está vendo o presidente Lula explicando. O presidente Lula é corintiano roxo, né? Então, usou isso como exemplo. Você queria falar, Rodrigo? Não. Outro corintiano roxo. Aqui temos corintianos nessa mesa. E aí, hoje, o Lula se reuniu também com o Sidônio Palmeira, né, Lu, que está assumindo a Secretaria de Comunicação do governo. Essa semana está assumindo a SECOM e vem com esse desafio já de tentar trazer explicações que deem conta dessa enxurrada de fake news, porque cria uma proporção tão grande. Essa história que você falou, né, Lu, exemplifica muito bem, porque as pessoas escutam e aí no salão de cabeleireiro vai contar para outra pessoa que também não faz ideia e aquilo fica dado como verdade. Então, como é que o governo faz para desmentir essa... Eu só ia dizer que eu acho que a gente tem que ter muita humildade e paciência para lidar com isso, porque a gente tende a achar, e a gente mostra que os bolsonaristas estão espalhando mentira. Só que lá na ponta, as pessoas estão recebendo, ouvi de várias pessoas que não são bolsonaristas e que estão preocupadas com esse assunto. Sim. Então, é a pessoa que trabalha por conta própria. A gente tem metade do Brasil na informalidade, na economia. Metade. Ou é o chamado PJ, que é aquele PJ que não é PJ, não é empresa, né? Ou então é totalmente informal. É o sujeito que presta serviço, leva o dinheiro para pagar as contas básicas e não tem formalidade nenhuma. E esse sujeito usa o Pix. Sim. Mulheres e homens fazem costureira, prestam serviço, cozinham, tudo na informalidade com o Pix. Essas pessoas estão com uma dúvida legítima. Não vai taxar o Pix, mas vão fazer uma fiscalização maior? Será que no fundo não vão me pegar lá na hora que tiver o imposto de renda? Então, tem essa dúvida. E a gente amanhã tem aqui o secretário da Receita, o Robson Barreirinhas, ao vivo no ICL Notícias, primeira edição, para responder essas dúvidas, o que é fato e o que não é fato. Né? E acho que vale a pena também lembrar que hoje o Mercado Investimentos fez um programa especial só tirando dúvidas a respeito disso. Então, muitas dessas dúvidas foram tiradas hoje de manhã. Eu assistindo, assim, ficou muito mais claro para mim que o intuito é realmente ter ali uma espécie de pente fino, mas não para pegar essas pessoas, né? Assim, transações pequenas. Eu até conversei com a Débora hoje Que também. já existia, né? Que sempre existiu, né? Já existia, Chico. Basicamente foi isso que a Débora me falou. O que está entrando agora é isso que você falou, as fintechs, o banco ali do celular, que nunca entraram. Mas é que como tem um discurso de muitos e muitos anos de desconfiança em relação ao Estado, tudo que vem do Estado é ruim, né? Você tem que se virar sozinho, você prospere sozinho. Venderam isso para a população, as pessoas acreditam realmente nisso, né? E nem é que ninguém gosta de pagar imposto, tanto que o nome é imposto, imposto, é algo impositivo. Ninguém gosta, né? Então, quando vem uma notícia, vai aumentar a fiscalização, mesmo que não seja taxação, e não existe. Não existe taxação no Pix, não vai ter imposto no Pix. Esquece, isso é mentira, aí é mentira. Mas as pessoas ficam,
Mas vai aumentar a fiscalização? Será que lá no fundo depois não vão pegar? Porque eu trabalho como camelô, uso a maquininha, ganho R$500 aqui. Não mas dá nem pra gente começar a falar isso, cara. Não dá. Porque não vai fiscalizar quem movimenta 4 mil por mês, 5 mil por mês. Se a pessoa movimenta 4, 5 mil por mês e tá gastando 40 mil por mês, aí sim pode ser que haja uma comparação para ver como ela tá gastando 40 mil e só movimenta 4, na verdade, mesmo que seja ganhando informalmente. Então, quando eu digo que é espalhar a mentira e é isso que está acontecendo, eu não estou descartando a confusão que isso provoca e a dúvida que a pessoa lá na ponta tem. Mas essa pessoa está sendo extremamente sacaneada por essa extrema-direita que está produzindo essas mentiras, porque nada disso que está sendo dito a respeito do Pix é verdade. Vai pegar grandes movimentações financeiras, como é feito hoje, como já é o que acontece todo dia há muitos anos. Só vai entrar mais um dado que não estava lá. Então, quando você pega a movimentação financeira de alguém que tem, sei lá, uma renda de 10 mil e a pessoa está gastando 50 mil todo mês, na hora que cruza os dados da Receita fica estranho, mas ainda assim a Receita pode ver pelo cruzamento de dados se está vindo dinheiro de um primo, de um tio, de um parente, de um colega que está ajudando a pagar as contas. Então, tira todas essas dúvidas e só fica no final da peneira as movimentações absurdas de gente muito rica que não quer declarar para a Receita ou que está lavando dinheiro. É disso que se trata e de mais nada. Muito bom, então, a gente tem que deixar isso muito claro e pensar para que está sendo criada essa confusão. É mais uma vez... Vocês lembram? No ano passado disseram que iam taxar o Pix. Tem 1 ano e pouco isso, gente. Isso é fabricado o tempo todo para tentar colocar o governo nas cordas. Então, eu acho que o Sidônio vai entrar na comunicação com 2 grandes tarefas. A primeira, ele já deixou claro que vai fazer, que é unificar o discurso do governo inteiro, de todos os ministérios. O segundo não é ficar só desmentindo fake news, é gerar as notícias que vão ocupar as pessoas no lugar das fake news. Acho que é isso que o governo precisa, é gerar muita notícia. Tá sempre falando, olha o que está acontecendo aqui, está acontecendo ali, fazer isso ser um movimento de informação para que as pessoas se ocupem de outras coisas e não dessas fake news. Excelente, Elô. Eu acho que vai muito ao encontro do que a Débora disse hoje, porque eu perguntei isso para ela. Porque, assim, a gente tem uma quantidade de brasileiros endividados no Brasil que também não é o fato de você ganhar, sei lá, R$7 mil PJ e gastar 15 no seu cartão de crédito. Um monte de gente faz isso. Então, assim, tem que ter uma disparidade muito grande, justamente, até para a Receita ir atrás e realmente fazer sentido, porque senão que imposto que ela vai arrecadar ali? Não vai. Então, não é essa pessoa... tem um monte de gente que faz dívida no cartão da avó, porque a avó... A Débora deu esse exemplo. A avó é a única pessoa da família que tem crédito, que tem um nome limpo. Sim. Então, todo mundo faz ali as dívidas de cartão na da avó. O neto quer comprar uma moto, compra a moto no cartão da avó. Tem muito isso no Brasil inteiro. Ela. Então, assim, esse tipo de cruzamento a Receita já faz, sempre fez. Faz o tempo inteiro. É tanto que nunca pegou sua avó, nem você, né? Então, não tem isso. Achei muito didática essa explicação aqui da Elô Vilela. E acho que vale a pena, como ela falou sobre essa necessidade do governo estar ali explicando o tempo todo, o Robson Barreirinhas, que vai vir amanhã no Série Notícias, primeira edição, ele também fez um vídeo, ele gravou um vídeo esclarecendo algumas dúvidas, assim, desmentindo, na verdade, as fake news do Pix. Então, vamos assistir agora para a gente voltar a falar a respeito disso também, vamos ver. O sigilo bancário é absolutamente protegido e garantido pela Receita Federal. As informações que são prestadas pelas instituições financeiras são globais. A Receita Federal não tem nenhum interesse em saber o detalhamento, quantos Pix você recebeu e quem passou para você, onde você gastou o seu dinheiro. Nada disso é informado pela Receita Federal. Aí também, uma outra mensagem nas redes sociais aqui do Ministério da Fazenda foi divulgada hoje a respeito do Pix. A gente tem também essa mensagem da Receita, olha só. Ministério da Fazenda, sobre o Pix. Já sabemos que o Pix não será taxado, certo? Isso é apenas uma fake news.
Agora, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como funciona a movimentação financeira. Vamos esclarecer alguns pontos importantes. Então, também, acho que quando essa fake news é divulgada, muito acaba acontecendo de entender que as pessoas também não sabem como funciona a declaração, né? Quem que está isento, justamente porque a gente tem muitos brasileiros na informalidade, quem é que não está, tudo isso acaba entrando nesse balaio também. Então, esse tipo de esclarecimento eu acho que é importante nessa época do ano, justamente quando a gente começa a se movimentar para a declaração do imposto de renda, né? Então, só reforçando, amanhã o secretário especial da Receita Federal, esse que apareceu aí no vídeo, que é o Robson Barreirinhas, vai estar amanhã no ICL Notícias Primeira Edição. Você pode mandar suas dúvidas, inclusive sobre essas novas formas de monitoramento, né, de transações financeiras, sobre o Pix. Dá para mandar pergunta gravada em vídeo. A gente vai trazer aqui para o secretário. Então, eu vou aqui divulgar o nosso número que está na tarja também. É o 11 949 44 77 46. Melhor o vídeo na horizontal, tá? Se você tiver uma pergunta e quiser gravar para ele, 11 949 44 77 46. Acho que vale a pena, uma oportunidade para todo mundo tirar dúvidas, Rodrigo. Tem uma outra dúvida que as pessoas ficam, que é a seguinte, né? Eu, inclusive, trouxe isso de manhã para a Débora e para o André Campedelli tentarem responder, que é a questão da declaração de imposto de renda, né? Porque com esse monitoramento, isso está até na normativa da Receita Federal, vai ser possível você incluir, está escrito lá, a Receita Federal colocou lá, incluir esse tipo de informação sobre o Pix naquelas declarações automatizadas de imposto de renda. Eu, por exemplo, uso isso. Então, você não precisa nem preencher. A Receita Federal já sabe da sua vida e já entrega preenchido. Você ajeita ali a sua declaração, etc. Né? Então, as pessoas ficam com essa dúvida. Então, uma pessoa que hoje nem declara imposto de renda, vai ter que declarar, vai passar a pagar mais imposto ou não? Essa é uma dúvida que está circulando. A partir das fake news, as pessoas estão com dúvidas porque desconfiam, porque acham que o Estado está sempre aí para tirar dinheiro delas. E porque tem muita gente vivendo no limite, numa situação, estão na informalidade, são sonegadores. Gente, é gente que vive assim da mão para a boca, na informalidade. O grande sonegador é outra coisa. Aqui estamos falando de pessoas que vivem na informalidade. Provavelmente gostariam de ter um emprego formal e pagar o imposto de maneira formal. Mas nem sabem como é que funciona, às vezes, a declaração de imposto de renda. Então, é uma dúvida que fica mesmo. É justamente por isso, Rodrigo, porque elas estão na informalidade, vivem da mão para a boca, que elas não serão chamadas a explicar absolutamente nada para a Receita Federal. A Receita Federal não tem nem como buscar informações pessoalmente da quantidade de gente que não tem nem como explicar direito como que está ganhando dinheiro ali na informalidade. A Receita Federal não está preocupada com essas pessoas que estão mal sobrevivendo. A Receita Federal está preocupada com os tubarões, com os grandes sonegadores, com as pessoas que têm transações milionárias ilícitas. É com isso que a Receita Federal está preocupada. Então é isso que tem que ficar muito claro. Se você está na informalidade, lutando com dificuldade para sobreviver, a Receita Federal não vai bater na sua porta. Ela não está preocupada com a sua dificuldade de sobreviver. Ela não vai te importunar. Ela quer saber de gente que está tentando esconder uma boa grana ali, aqui, acolá, passando dinheiro daqui para lá, abrindo 7 contas para distribuir o dinheiro. É disso que a gente está falando. Então vamos deixar claro que essas pessoas não estão na mira da Receita Federal. A gente estava trazendo aqui alguns prints da Receita Federal. Agora há pouco a gente mostrou um. Tem um outro aqui que acho que vale a pena. A nossa produção acabou de separar, trazendo alguns exemplos práticos aqui, né? Então, a respeito de sigilo bancário protegido, o que é, o que não é. Então, você está vendo aí na sua tela, acho que é uma tentativa realmente de explicar para as pessoas, né? Eu falei sobre o Pix não ser taxado, essa foi uma das explicações, mas tem uma outra aqui a respeito disso, garantindo total proteção ao seu sigilo bancário. As instituições financeiras só informam valores globais de entrada e saída, sem qualquer detalhe sobre quem pagou ou onde o dinheiro foi gasto. Segurança e privacidade são
prioridades. Então, aqui também é uma tentativa de tranquilizar as pessoas diante dessas fake news que foram divulgadas. Eu posso girar um pouquinho a pauta também para a gente... Diga, Elô. Fala, Elô. Na verdade, o Rodrigo falou uma coisa que é importante. Isso, na verdade, ajuda quem quer organizar na hora de fazer o imposto de renda. Fica mais fácil, tá tudo ali, entendeu? É mais uma vantagem para quem tem menos dinheiro do que desvantagem. Isso é o claro, é o óbvio. Em relação à taxação, bom, é um governo que o esforço até agora, o esforço político, é aprovar uma medida que isente quem ganha até 5 mil. Então, esse mesmo governo ele não vai atrás de quem ganha até 5 mil para pagar mais. Se o esforço político, inclusive o esforço pensando até em eleição e tudo, em deixar uma marca, o grande esforço do governo Lula é isentar quem ganha até 5 mil. Então, como é que esse mesmo governo vai perseguir quem ganha até 5 mil? E quem é contra a isenção até 5 mil? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a extrema-direita e todo esse povo, gente. Por isso que é um prato cheio, né? É um prato cheio, porque eles tentam correr atrás de... Mas, pô, é só saber quem é contra isso. Mas tem gente que prefere dinheiro vivo aí nessa história, né? Até para comprar imóvel, né? Comprar imóvel. Loja de chocolate e tal. Exatamente. Só pra gente lembrar, né, também dessa quadra da nossa Pode história. usar Pix para comprar loja de chocolate? Não sei. Não, Dá para tirar essa dúvida. Não, segundo a Juliana Dalpiva e o grande livro O Negócio do Jair, toda a família, a história era dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Porque o começo dos negócios dele nem tinha Pix ainda, porque o Pix é no governo Temer. Ou no governo Bolsonaro já, né? Não, o governo é criado pelo Temer. O golpista deu duas coisas, Alexandre de Moraes e o Pix. E o Pix, duas coisas. Duas coisas boas para o país. É criado lá, mas os Bolsonaros nunca usaram nada disso, nada que deixasse marca no banco. Eles retiraram o dinheiro inteiro dos funcionários, juntavam o bolo todo lá nos gabinetes no Rio e ia direto para o imóvel. E assim foi feito. Muito bem. Falando em Bolsonaro, eu queria trazer um outro assunto aqui para a gente discutir. A gente está quase chegando na posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Vai ser dia 20 de janeiro e ele está também inflamando, vamos dizer assim, a extrema-direita no mundo inteiro. A posse dele está também sendo muito utilizada para isso. E aí, essa festa toda aí, né, do Trump, festa da extrema-direita para assumir essa posição, vai custar algumas centenas de milhões de dólares. Daqui a pouco o Jamil Chad vai estar com a gente, direto de Nova York, e vai explicar essa história toda pra gente. Mas tem uma pessoa que está querendo ir, claro, na posse do Donald Trump, né? Ele que está indiciado no inquérito do golpe, o Jair Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro pediu para o Alexandre de Moraes a liberação do passaporte para autorizar que ele vá nessa viagem. E olha só, Moraes ordena que Bolsonaro apresente convite para a posse de Donald Trump. Está no nosso site serienoticias.com.br. Nesse final de semana o Chão, então, pediu prova. Mais prova, né? Provas manda um convitezinho aí e tal, bonitinho, arrumadinho para a gente ver. Né? De fato. Cadê? Queremos provas. E aí, nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal, a defesa do Bolsonaro apresentou um e-mail que seria do cerimonial da posse do Trump. E aí é um info, vou dar até aqui qual é o e-mail, info@t47inaugural.com. Foi enviado para o Eduardo Bolsonaro, que chegou a gravar um vídeo para criticar o Xandão, né? E chama nesse vídeo a tentativa de golpe ou golpe que foi também, que não foi consumado, vamos dizer assim. Ele chama de suposto golpe. A gente está vendo as imagens aí. E o Xandão, escreveu nesse despacho que o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Então, você está vendo aí a decisão. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Antes de sua análise, porém, aí há a necessidade de complementação probatória e tal, e aí ele pede, né? Então, diante do exposto, determino que a defesa do Bolsonaro apresente documento oficial, conforme determina o artigo, enfim, conforme a lei demanda. E aí depois ele pede um pronunciamento da Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Então, o Bolsonaro Não segue entendi. aí. Ele pede, Não entendi. basicamente, Não né? entendi. Não entendi. Pra quê? Pra quê? Sim. Pra que ele quer ver o convite formal? Ele, se aparecer o convite formal, ele vai entregar o passaporte? Será que não é uma tentativa de ganhar Agora- tempo, Elô? Eu fiquei com essa dúvida, realmente. Ganhar tempo pra quê? A gente está esperando a PGR agora denunciar de vez e começar esse processo. Um ano atrás, Sim. um ano atrás não, porque o passaporte dele foi tomado em fevereiro do ano passado, Foi, né? quase isso. Mas no ano passado ele negou o pedido do passaporte para ele ir a Israel, a uma visita que o Netanyahu fez. E a primeira turma do Supremo inteira votou unanimamente para não deixar devolver o passaporte. Por que agora, depois que Braga Neto já está preso, que pode sair, esse processo pode começar a qualquer momento, para que ele ia dar o passaporte? Então, parece que ele está só instigando ali, atiçando a turma do Bolsonaro, né, com uma suposta possibilidade de uma resposta positiva. Se ele der esse passaporte diante de um convite formal, eu vou cair dura, mudo de nome, porque não tem menor lógica. Não, faz vou me menor chamar sentido. Não faz menor Maria sentido. Castro, entendeu? Não, mas não faz menor sentido. A questão não é... Ganhar tempo, porque é dia 20 já a posse, né? Enfim, até... Mas isso ó, vai ele bem. usou enfim, esse convite que ele recebeu, qualquer um cidadão do mundo pode receber o mesmo que aqueles convites de posse. Você entra, Lula vai tomar posse, também sou convidado, todo mundo é convidado. Mas independentemente disso, não importa se é um convite formal, ele está com o passaporte retido porque ele representa a possibilidade de fuga. Existe a possibilidade concreta de fuga. É um cara que, pelo histórico, pulou o muro de embaixada. Na hora que a barra apertou ali, ele se protegeu numa embaixada, passou uma noite lá, com medo. Então, esse cara não é confiável. Não pode deixar ali, porque a E probabilidade ainda dele não mais voltar. agora. Mas agora risco Agora de que fuga tá provado, para o né? país da extrema-direita, a sede da extrema-direita mundial, que não vai devolver ele para a justiça brasileira nunca. Então, assim, não faz o menor sentido, não compreendo por que ele pediu esse convite formal. O convite pode vir assim por e-mail mesmo, não é para qualquer um. Seu nome tem que estar na lista para você entrar lá na posse, na festa que vai ter depois, no jantar, que é para... Os dois filhos do Bolsonaro estão convidados para o jantar, né? O Eduardo e o Flávio. A Michelle está querendo ir agora para representar o Bolsonaro nessa festa. Então, assim... Não tenho a menor dúvida que ele está convidadíssimo, porque o Trump adoraria dar essa estocada no governo brasileiro também. Não tenho a menor dúvida. Então, funcionaria para todos os dois politicamente, para todos os dois. Então, não tem que ele... Lógico que não pode liberar passaporte, porque o que ele está a ponto de encarar na justiça aqui é gravíssimo, né? Então, claro que ele vai ficar nos Estados Unidos, se ele puder. É isso, Elô. Como você disse, o plano B dos Bolsonaro é enviar a Michelle Bolsonaro, né? No lugar dele, segundo o jornal Globo. Então, a gente tem a manchete aqui para colocar aqui na tela também. E acho que é a possibilidade que vai acabar acontecendo. Porque não vejo motivo, como vocês estão dizendo aí, não vejo motivo para dessa vez o Alexandre de Moraes liberasse, já no passado também, já não liberou. Ele queria ir na posse do Netanyahu também, né? Exatamente. Enfim, no passado ele já pediu outras autorizações para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo não liberou. Eu estava lendo uma coluna da Malu Gaspar no Globo e ela ouviu bolsonaristas, deputados, senadores, não sei exatamente o mandato, mas que estão dizendo que não vem a menor chance dele ir. Nem eles acreditam que o Bolsonaro tem alguma chance de conseguir esse passaporte para sair do Brasil a essa altura do campeonato. Seria muito louco, né, Deixa gente? a Michelle lá se divertir. Louco. Ela leva aquele maquiador que é amigo dela, vai junto. Faz um passeio, Faz né? um passeio lá, A Michelle vai lá Vai passar um representá-la. frio lá. Vai passar um puta frio lá. Deixa eu aproveitar e trazer... Fala, Não, era Rodrigo. só isso. Não, eu ia aproveitar e trazer alguns detalhes aí, apurações do Jamil Chad, que daqui a pouco entra para conversar com a gente, Elô. Mas vai ser um mega evento, então a gente já tem informação a respeito disso, né? Ele transformou essa posse num mega evento.
já recebeu doações milionárias para essa festa, olha só. Então, você está vendo aí a coluna do Jamil Chad. Trump transforma a posse em mega evento e arrecada mais de R$1 bilhão. A equipe do Donald Trump espera arrecadar $200 milhões no total. Para você ter uma ideia, tem gente pagando $1 milhão no ingresso para jantar com Trump no evento. Meu Deus Eu achei assim... Gente, vocês sabem que a festa da posse... Porque a posse é num tremendo frio, não tô de brincadeira. É 20 de janeiro, é gelado lá nos Estados Unidos, né? Mas essa posse, as pessoas vão e ocupam todo aquele mall que eles chamam, né? Que é aquela parte toda na frente da Casa Branca. E é o grande teste de popularidade para o Trump, porque quando ele foi eleito da primeira vez, ele ficou tiririca, porque a posse do Obama lotou, que não dava para você andar. E a dele, ele ficou dizendo que tinha dado muito mais gente. Aí você botava uma foto do lado da outra e você via que não tinha a menor condição dele dizer isso. Mas fake news é festa, né? Então agora que ele foi eleito com maioria do voto popular, inclusive, ele vai tentar encher aquilo ali para finalmente dizer que a posse dele foi para lá de popular, né? Vamos ver o que ele vai conseguir. Eu estou curioso para ver, além dessa medição da popularidade, que é mais do lado de fora, ver também no jantar, né? A romaria de como é que é? Gente estranha, festa estranha com gente esquisita, né? Do mundo inteiro. Com gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita era a letra, né? Do Renato Russo, se não me engano. Mas festa estranha com gente esquisita do mundo todo, né? Quem serão os líderes da extrema-direita que vão lá beijar a mão? Vai o Milei, né? O Milei, o Netanyahu, o húngaro, né, o da Hungria, Sim. A Meloni da Itália. Orbán. O Orbán, desculpa. E talvez alguns líderes que não estejam no poder, mas são líderes da extrema-direita mundo afora, né? Que tem esperança. Como o Bolsonaro, que está querendo. Como o Jair. Olha, vou arriscar um outro palpite. Acho que é interessante a gente observar quem são também os líderes europeus que vão lá, de 4, beijar a mão do Trump agora. Mesmo entendeu? sem ser a Europa de extrema-direita? Que está se ferrando, mesmo sem ser de extrema-direita. A Europa que está se ferrando, porque embarcou junto com os Estados Unidos nessa aventura da Ucrânia, ficou sem o gás, ficou sem energia, inflação arrebentando, os países todos sofrendo. Vamos ver quem é que vai lá beijar a mão do Trump. Eu estou curioso para ver. Tem doações interessantes ali da gente trazer também, óbvio, um que surpreende um total de 0 pessoas, Elon Musk. Elon Musk doou. Dono do X, mas tem também da Meta, o Zuckerberg não foi só aquele aceno. Não é palavra só não, né? Também doação, compareceu, grana, né? Põe a mão exato. no bolso, Zuckerberg. Não quero só discurso, não. Compareceu. A Amazon também, ó, todo mundo atenção, hein, gente? A Amazon, Google, Microsoft também deram contribuição $1 milhão cada. Para bancar a festa. Para bancar a festa. Nossa. Já houve um tempo Agora que... vocês viram que a guerra já começou, né? Interna, Steve Bannon já prometeu que vai afastar o Elon Musk desse governo o mais rápido possível. Vamos ver quem sai ganhando. Acho que o Musk tem mais dinheiro, acho que ele vai ficar mais tempo do que o Bannon. Entre Bannon e Musk, vamos ver quem é que sobrevive. Eles tiveram até uma treta, né, Lu? O Steve Bannon e o Trump, agora estão meio que voltando aos poucos aí, mas também tem uma história do Steve Bannon que a gente vai trazer daqui a pouquinho também, né, dele criticando já o Elon Musk. Mandando bala, né? Então, já está rolando uma rivalidade ali. Talvez o Elon Musk, justamente por estar ocupando esse posto agora na posição, né, de estratégia política do Donald Trump ali, de parceiro, publicamente, uma série de afagos, inclusive afagos, né, financeiros, está incomodando o Steve Bannon agora também, que sempre foi visto como o grande estrategista da extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo. Ele deu uma entrevista, né? Esse assunto depois nós vamos trazer. A gente vai comentar mais a gente também com o Jamil Chad, mas podia aproveitar para a Ilô também falar. O Steve Bannon deu uma entrevista num tom alto, assim, para o Corriere della Sera. Jornal italiano, né? Jornal italiano. Diz que o Musk é verdadeiramente mau. O Bannon falando que é o lobo mau, verdadeiramente mau. Me dá vontade de rir, assim, porque é impressionante. E diz que ele deveria voltar para a África do Sul. Ou seja, o Musk está sentindo na pele o que é ser tratado como o imigrante. Migrante aí, total. Você não pertence aos Estados Unidos. Mas essa é a briga.
A briga é justamente essa, porque o Bannon é contra qualquer tipo de visto especial. E o Elon Musk entrou nos Estados Unidos com um visto especial que ele não quer que seja cancelado, que é um visto que as empresas podem usar para contratar engenheiros, pessoas de alto nível técnico e tal. E foi assim que ele entrou nos Estados Unidos. O Steve Bannon é contra imigração total, ampla, geral e restrita. Então, eles já estão saindo no tapa. E eu torço muito por essa briga. Espero que eles se degladiem até o fim. A nossa equipe separou a frase, né, exata do Steve Bannon. Vamos trazer aqui. Na entrevista ao jornal italiano, se puder colocar na tela aí pra gente, o que ele disse sobre essa questão da imigração, atingindo diretamente, tá um pouquinho mais pra frente no nosso roteiro aí, gente, a frase do Steve Bannon. Posso já trazer o trechinho Então aqui, quando o pessoal... Aí, essa mesmo. Farei com que Elon Musk seja expulso daqui até o dia da posse. Ó, Tem pouco até dia tempo. 20, hein, gente? Vamos ver se ele vai conseguir. Ele não terá acesso total à Casa Branca, será como qualquer outra pessoa. Ele é um cara verdadeiramente mau, muito mau. O único objetivo de Musk é tornar-se um trilionário. Ele deveria voltar para a África do Sul. Gente, é tanta coisa nessa... Ele falando que Duas coisas que me chamam muita atenção aí. Primeiro, claro, ele falou uma verdade. O único objetivo do cara é ganhar dinheiro e se tornar um trilionário. Não mentiu. Mas a outra, dá para botar aí na tela novamente? Tem uma hora que ele fala, ele não terá acesso total à Casa Branca. Eu tive vontade de cair na gargalhada. Dono e proprietário da Casa Branca. Não, porque quando o Trump tomou posse da outra vez, o Steve Bannon tinha o crachá que dava acesso a tudo no governo, que é um tipo de crachá dificílimo de conseguir. E começou toda uma discussão nos Estados Unidos se ele devia ter isso, não devia ter isso. E no fim das contas, em poucos meses, ele foi defenestrado. Ele foi tirado do governo Trump. Porque tretou então com o agora Trump, ele tá né? falando que ele não quer que esse outro cara tenha o acesso que ele acabou perdendo, né? Eu achei engraçadíssimo. É muito bom, porque Muito também engraçado. demonstra nessas declarações ali uma certa... É tão pueril, né? Assim, é tão... ciúme. É o ciúme, assim, a vaidade, a no vaidade. sentido mais pueril da coisa mesmo. É A impressionante. vaidade é o meu pecado Uma dorzinha de favorito. cotovelo, né? Isso, exatamente, Elô. Querida, obrigada por hoje. A gente se vê nessa semana de novo. Um super beijo, Elô. Obrigado, Elô. Ok, até. Tchau, tchau. Boa noite, Até. querida. Jamil Chad está com a gente vai continuar falando sobre a posse do Trump, sobre Steve Bannon e muito que vem por aí. Direto de Nova York, sempre bom Diretamente ressaltar, né? de Nova York, passando frio, como disse A o Elô Vilela. falou do frio, olha eu já vi todo abrigado. Com a gola levantada, assim. Com a elegância de sempre, claro. Pra aquecer o pescoço aqui, assim. Esse jornal só tem gente elegante. Pois é. Só tem gente elegante. Boa noite, Jamil, bem-vindo. Boa noite a todos. Espero que vocês possam me ouvir bem daqui de onde eu estou. Vai ser daqui a pouco a ideia da Fernanda Torres aqui em Nova York, estreia do filme, claro, e a gente já está aqui preparado. Eu estou nesse cenário um pouco diferente, mas estamos aqui. Espero que vocês possam me ouvir bem. Ah, que maravilha, Jamil. Sua internet acabou de estabilizar, então acho que é uma oportunidade aqui para a gente trazer um pouquinho do tamanho que vai ter toda essa festa, né, esse mega evento que foi transformada a posse do Donald Trump, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, no sábado, dia 18 de janeiro, a gente até preparou uma arte aqui com alguns pontos interessantes do que vai ser essa posse, né, esse mega evento. Então, a recepção do presidente e fogos de artifício no Trump National Golf Club, na Virgínia. Virgínia, que é o berço ali da extrema-direita também, né? Do Steve Bannon, até do próprio Olavo de Carvalho ali. Então, atenção nisso. Recepção do gabinete e jantar do vice-presidente. No domingo, dia seguinte, temos cerimônia de colocação de coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington. Então, esse vai ser no domingo, no dia seguinte. Também um comício MAGA, né, do Make America Great Again, na Capital On Arena, em Washington, portanto. E jantar à luz de velas também no domingo. Romântico. Romântico. Vamos botar na mesma mesa o Musk e o Steve Bannon. Clima romântico. Esse jantar. Aí na segunda-feira, dia 20 de janeiro, tem o culto na igreja de St. John.
o Trump e o vice-presidente eleito, o J.D. Vance, prestam juramento ao meio-dia. Tem um almoço seguido de desfile presidencial, que vai do Capitólio pela Pennsylvania Avenue até a Casa Branca. Essa é bem tradicionalzona, né? Esse desfile é muito tradicional. Com uma revista das tropas, e o Trump participa de 3 bailes inaugurais, que é o Commander-in-Chief Ball, o Liberty Inaugural Ball e o Starlight Ball. São os bailes inaugurais que o Trump vai participar. E assim, gente, não tem hora para acabar, tá? Porque terça-feira também tem mais um. Também na hora que acabar, o mundo que se cuide, os migrantes que se cuidem, os pobres que se cuidem, porque aí vai ser carnificina, né? Aí só para fechar, na terça-feira, dia 21 de janeiro, atividades da posse são encerradas com o Serviço Nacional de Oração pela manhã. Então, é um evento, né? Um mega evento que começa lá no sábado agora, dia 18, a gente de olho nisso, e fica até terça-feira. E aí, muitos acontecimentos, né? E a gente vai ver o quão... Não, e também a expectativa, né, você está trazendo aí, a nossa equipe fez um resumo muito bem feito, com apoio ali desses quadros, né, que a gente chama de artes, né? São esses quadros, inclusive essa mistura, né, do público e do privado, né? Uma parte das atividades de posse, a primeira, acho que no sábado, é no golf club dele, né? Pelo menos tem o nome dele, não sei se esse golf club é dele, não é, inclusive na Virgínia. Mas eu estou também curioso porque ele está prometendo um pacote de decretos logo para o primeiríssimo dia, o que é comum, né? O presidente tem que assinar, o Lula quando tomou posse, o Bolsonaro, todos. Mas no caso do Trump, porque ele está prometendo essas medidas antimigratórias. Então, saber se logo no primeiro dia já vem esse pacote. Mas o Jamil tinha caído e voltou. Responder para a gente. Não sei se ele quer falar ainda das festividades. Vamos lá. Tem uns 4 dias, né, Jamil? Conta pra gente. Exato. Primeiro, o que vocês mostraram aí são 4 dias em vez de um dia só de posse. Então, por isso a gente já começa a ver que, obviamente, não vai ser uma presidência exatamente normal de Donald Trump. Mas eu acho que tem um elemento central nessa quebra de protocolo de Donald Trump, é mostrar poder. Mostrar poder com fogos de artifício, mostrar poder com convites para presidentes que normalmente não são convidados para uma posse como essa. Então você tem uma série de sinais que o que ele quer é mostrar poder, tanto para os americanos como para, claro, o resto do mundo. Vocês colocaram uma questão aí fundamental, que é a confusão da agenda privada e a agenda, obviamente, presidencial. Nessas festividades, nesses eventos, alguns deles, como vocês citaram, vão ser nas suas próprias propriedades. Ou seja, é uma confusão total do limite, o que é público, o que é privado, o que é presidência, o que é empresário, o que é lobista, o que não é lobista. Enfim, a gente está vendo isso de uma forma muito clara. Queria dar alguns outros detalhes que me chamam a atenção, pelo menos dessa informação, dessa leva de informação que a gente começou a receber hoje. A primeira delas é de que você pode comprar o seu lugar para um desses jantares com Donald Trump, mas você precisa ter $1 milhão. Não é uma brincadeira, não. $1 milhão para que você possa jantar à luz de velas, justamente com Donald Trump. E, claro, isso é um pacote que dá acesso a várias coisas aí durante esses dias de posse. E tem outros pacotes, viu, Chico? Se você estiver aí mais tranquilo, tem um que custa $50 mil. Ah, bom. Então, com $50 mil, exatamente, você consegue fazer algumas coisas. Agora, me falaram, essa parte engraçada do pessoal da organização, eu falei, o que dá acesso a $50 mil, por exemplo? Dá para você pedir alguma coisa, fazer um lobby pela tua empresa por uma desregulamentação de alguma lei, falar sobre algum projeto social, etc. E uma das pessoas falou assim, olha, por $50 mil ele mal vai te ouvir. Então, assim, é real que você compra o seu lugar nesses locais de posse de eventos com Donald Trump. Lembrando o seguinte, só até agora, estamos ainda uma semana da posse, até agora, ele já arrecadou para a posse dele $170 milhões. $170 milhões foi o que ele arrecadou depois de vencer já a eleição e já procurando, obviamente, dinheiro para fazer todas essas festividades. Ou seja, Rodrigo, você falou, nas propriedades dele? Mas não é ele que paga, não. Né? É uma posse, obviamente, nas minhas propriedades, me promovendo como, claro, um grande empresário americano, mas não inclui isso o meu dinheiro.
E tem outros aspectos que são, obviamente, curiosos, que é o fato, por exemplo, de você ter, no final do dia da posse, que é finalmente o dia 20, você não tem um baile, você tem três bailes, né? Para que um só? Né? Para que um só? Então você vai ter 3 bailes e ele promete ir aos 3 bailes. Agora, como é que você separa quem vai no primeiro baile, no segundo, no terceiro? Adivinha quanto você paga? Grana. Né? Então, é óbvio. Então, se você paga muito, você vai naquele baile talvez mais chique, aquele que você paga um pouco menos é 200 mil, tá? 200 mil dólares. Você vai no segunda categoria. O Chico, que vai pagar só 50 mil dólares, ele vai da terceira categoria. Enfim, eu não vou em nenhum deles, viu, Chico? Você me avisa como é que for. Tô fora também, Jamil. Aliás, não tenho essa bala aí. Eu prefiro o meu forrozinho tranquilo e tal. Forrozinho pé de serra. Espetacular. Maravilhoso. Espetacular. Me chamou muito a atenção as Big Techs também, alinhadíssimas, né, Jamil? Todas elas, tudo bem, Zuckerberg deu um recado muito claro ali de que está alinhado com a extrema-direita, de que está alinhado com o governo Trump, mas também outras ali que querem se vender como neutras também doando para a posse do Donald Trump, né, para o mega evento. Isso me chamou muito, muito a atenção, porque nossos dados estão nas mãos de todas elas, né? A gente está totalmente refém dessas plataformas. É muito preocupante. O grande medo aqui é justamente o que o Trump vai fazer com o Departamento de Justiça, com os mecanismos que o Estado tem em relação ao controle, basicamente, da economia. Se ele vai usar tudo isso, se ele vai instrumentalizar tudo isso contra os inimigos. E aí o que tem acontecido? Que essas grandes empresas, obviamente, morrendo de medo de qualquer tipo de problema, de ser excluída de licitações públicas, de começar a ser investigada por milhões de possíveis motivos, o que elas estão tentando fazer é se alinhar, se aproximar ao poder para dizer, olha, nós aqui estamos à disposição, ou pelo menos queremos estar mais próximo do poder. Eu não acredito em ideologia para muitas dessas pessoas. Eu concordo que o Steve Bannon tem uma ideologia muito clara, eu tenho certeza que outros tantos também têm, mas tem uma ala desse governo de Donald Trump que tem um perfil extremamente pragmático naquilo que o Bannon acusou o Elon Musk, de querer ser trilionário. Né? Então você tem uma parcela desse grupo que é absolutamente focado em ganhar muito dinheiro e aproveitar os próximos 4 anos para ganhar muito dinheiro, inclusive subsídios. Uma das acusações que o Bannon faz ao Elon Musk é que ele recebeu milhões de dólares em subsídios do Estado. Isso é verdade. Então, imagine só, você recebe basicamente num governo um empresário que é o homem mais rico do mundo e, ao mesmo tempo, é o usuário de recursos públicos para suas próprias indústrias. Agora, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai vistoriar, vai monitorar quem é que recebe dinheiro. Afinal de contas, ele é um dos grandes apoiadores. Perdão ainda sobre essa disputa aí do Elon Musk contra o Steve Bannon, o Chico vai se lembrar, porque obviamente cobre futebol, etc., aquelas quartas de final da Copa do Mundo, Inglaterra e Brasil, né? Aquela que o Ronaldinho fez aquele gol espetacular, etc. Naquele dia, no começo daquele dia, um jornal argentino veio com uma capa espetacular que dizia o seguinte, que pierdan los dos. Essa era a manchete do jornal argentino. É o nosso caso, totalmente. Que perdam Como os disse dois. Exatamente. Então, Pela assim, briga. Exatamente, que perdam os dois. É isso, exatamente isso. Muito bom. Jamil, acho que dá tempo também, já que você entrou nessa questão do Bannon, né, que era mais um que a gente queria tratar aqui, a respeito de Gaza, né? Você trouxe uma informação também na sua coluna sobre as crianças em Gaza começaram a morrer de frio. Depois, além de fome, além das bombas, de todos os ataques, né? Alerta que veio da ONU, em menos de um mês, de acordo com a ONU, 8 recém-nascidos não sobreviveram à hipotermia em meio ao inverno rigoroso que está atingindo agora a região, como se não bastasse tudo que já está acontecendo, né? Então, além dos bebês, outras 74 crianças e adolescentes morreram desde o começo do ano. Em 15 meses desde que tudo isso começou, né? Crianças e mulheres representam 70% dos 43 mil mortos em Gaza. Eu achei esse dado, assim, realmente me chocou muito, Jamil. Eu queria
ouvir um pouco você a respeito disso, porque acho que é só mais um traço do horror do que está acontecendo em Gaza. Acho que você colocou em termos bastante corretos, mas só para a gente deixar muito claro, é um absurdo que esse tema tenha simplesmente desaparecido do noticiário. Eu não digo do Brasil, é do mundo. Né? Parece que guerra em Gaza, morte de crianças em Gaza, é um novo normal. E a gente parou de noticiar, a gente parou de falar sobre isso, quando, de fato, isso continua. Quando a gente para de falar, muitas vezes existe a percepção de que aquela crise acabou, ou que ela já não é exatamente aquilo que era antes, ou que ela está caminhando para outra direção. Não, que um relatório que foi circulado entre governos apenas, o que ele mostra é que justamente nesses primeiros 15 dias do ano, imagina, 15 dias do ano, não estamos, na verdade, nem 15, né? Não chegamos ainda nem na primeira metade do mês de janeiro, já foram mais de 70 crianças mortas. Dessas, várias por hipotermia, ou seja, por conta do frio. Olha, o que é o frio ali não é menos 15 como Nova York, não é nada disso. É simplesmente o fato de não existir nenhum tipo de proteção para essas famílias. Onde estão essas proteções? Eu trago isso na matéria. Onde estão esses abrigos especiais, esses abrigos com algum tipo de proteção que poderia existir? Eles estão na fronteira, eles estão em depósitos, porque eles não conseguem chegar a essas pessoas. Não é falta de doação, não é falta de equipamento por parte das agências humanitárias, é falta de, basicamente, acesso a essas pessoas para que elas possam justamente se proteger durante esses meses do frio, claro, do inverno no hemisfério norte. Então, não é por acaso essas mortes. Não acontecem, foi uma fatalidade, olha, fez um frio mais forte do que imaginávamos. Não, não é nada disso. Né? Então, é importante que a gente continue, pelo menos, colocando o que é que está acontecendo. E, acima de tudo, eu acho que é um ponto fundamental, é a gente não esquecer daqueles que todos os dias ou morrem, ou sofrem, ou vivem uma situação de penúria, não porque não exista a solução, mas porque politicamente ela é impedida de acontecer. Então, esse é um caso muito claro. Existe aqui nos Estados Unidos todo um debate, será que haverá um cessar-fogo antes do final do governo Biden ou não, né? Nos próximos dias, uma negociação muito intensa está acontecendo, mas aí eu me pergunto, para esses 43 mil palestinos, esse cessar-fogo vem absolutamente tarde demais, né? É irremediável. E para muitas dessas famílias também, absolutamente irremediável. E tem um detalhe que ainda eu preciso coletar essas informações com mais detalhes, que é justamente o número de famílias inteiras que desapareceram nesses 15 meses de guerra. Ou seja, não é só o pai ou a mãe que morreram, ou os filhos, mas as famílias inteiras, ou seja, sobrenomes inteiros que foram simplesmente borrados hoje da sociedade em Gaza ou na Palestina. Então isso é muito dramático e por isso que eu insisti em trazer isso na coluna hoje mais cedo no UOL. Fundamental, muito Jamil. Bom. Muito bom sempre contar com você, com a sua fala aqui. Obrigada por hoje, obrigada pelo seu trabalho. A gente se vê de novo em breve. Bom trabalho por aí. Obrigado, Jamil. Daqui a pouquinho. Boa noite para vocês. Até mais, querido. Jamil. A gente continua por aqui, trazendo agora informação... Mais barbárie, né? Mais barbárie, Rodrigo, exatamente. Barbárie brasileira. Foi um ponto aqui. A Justiça de São Paulo acatou um pedido de prisão temporária do segundo suspeito envolvido num ataque num assentamento Olga Benário, do MST, que fica em Tremembé, no interior de São Paulo. Esse atentado, para você que não se lembra, aconteceu na noite da última sexta-feira, deixou 2 mortos e 6 feridos. A gente vem falando a respeito disso aqui no ICL Notícias, e um deles está em estado grave. A Polícia Civil diz que o motivo do ataque foi um desentendimento na negociação dos lotes de terra, e o primeiro suspeito, que é conhecido como Nero do Piseiro, ele foi preso já no sábado, apontado como um mentor intelectual desse crime. A gente vai conversar a respeito desse assunto com Altamir Bastos, que é dirigente regional do MST. Altamir, obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Altamir, antes de mais nada... Nós aqui... Diga, Altamir. Não, pode perguntar.
Desculpa. Não, eu ia dizer que a gente aqui solidariza, claro, com tudo que aconteceu, né? A gente já teve manifestações políticas diversas a respeito desse atentado. O próprio presidente Lula já ligou também para o coordenador do MST, né, Gilmar Mauro, para prestar solidariedade. A gente aqui no ICL também, o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o ministro dos Direitos Humanos, a ministra, né, Macaé Evaristo, compareceram ao velório desses dois assentados. Eu queria que você pudesse contar um pouco também da versão do MST, né, do movimento, para além do que tem sido divulgado pela Polícia Civil, né, que está dizendo que o motivo desse ataque foi um desentendimento na negociação dos lotes de terra. Então, eu queria que você pudesse contar, por favor, para a gente. Sim, obrigado. Já há alguns anos, né, que a gente já vem fazendo notificações, registros, né, ocorrências, né, policiais, sobre tudo o que já vem acontecendo aqui nos assentamentos do Vale do Paraíba. São 6 assentamentos, né, que nós temos e todos os assentamentos têm algum tipo de problema. Invasão de áreas de proteção ambiental, de reserva legal dos assentamentos, invasões de áreas sociais dentro dos assentamentos, invasão de lotes, né? E frequentemente a gente sofre ameaças, né? Por exemplo, o ano passado, esses 2 crimes que aconteceram, esse crime que aconteceu esse final de semana, não foi o primeiro. O ano passado nós já tivemos uma morte, né, um assassinato dentro de um assentamento em Egídio Bruneto, em Lagoinha. Nós tivemos o ano passado também uma casa queimada dentro do assentamento Luiz Carlos Prestes, no interior de Taubaté. Então são várias ocorrências que a gente já vem alertando os órgãos públicos, né, sobre esses acontecimentos. Também a gente vem alertando e denunciando, né, a omissão por parte de alguns funcionários públicos em relação, né, a crimes e essas invasões dessas áreas, né, dentro dos assentamentos, né. Então, não foi por falta, né, de denúncias, né, que a gente aí, né, vir a evitar, né, isso que aconteceu esse final de semana, né? Então, essas denúncias, né, que na verdade não foram atendidas, não foram observadas pelo poder público, né, culminou com esse assassinato, né, com crime odioso, né, que aconteceu esse final de semana. Queria aproveitar que eu comentei que o Paulo Teixeira, né, ministro do Desenvolvimento Agrário, esteve no velório. Ele também disse, ele falou publicamente sobre isso, que os suspeitos quiseram subtrair um lote de terra, aqui para dar mais uma explicação, segundo ele, e entrou em conflito com os moradores do assentamento. Aí o ministro também disse que espera que esse crime, que não vai intimidar, na verdade, o governo Lula nas ações de reforma agrária, e levantou a possibilidade de motivação política nesse crime. Então vamos assistir essa fala do ministro e, na sequência, a gente volta a conversar. Vamos ver. Ninguém mobiliza tanta gente em tão pouco tempo, com tanta arma, da noite para o dia, se não tiver uma organização por trás. E as famílias que nós ouvimos indicaram que também tem vinculações políticas nesse crime que foi praticado. O que é importante dizer é que esse fato não constrangerá o programa de reforma agrária. Pelo contrário, ele vai avançar no sentido de assentar pessoas, garantir produção de alimentos e garantir a segurança dos assentados, que dessa vez, por uma cultura que foi desenvolvida nos períodos anteriores, né, do uso de armas e de atacar assentados da reforma agrária, do MST, essa cultura que se revelou em toda a sua tragédia. Eu queria perguntar para o Altamir o contexto, né? Essas pessoas, a gente teve já um preso, né, no próprio sábado, tem um outro que está também sendo procurado. Essas pessoas são ligadas a algum grupo político? Tem fazendeiro? Tem crime organizado? Qual é a suspeita? Vocês trabalham com qual tese principal, a da motivação? Quem é que está por trás disso? Como disse o ministro Paulo Teixeira. Ele falou em motivação política. Ele falou em motivação política, então por isso que eu queria entender motivação política de qual origem, né? Se você já tem uma suspeita, uma tese, uma linha aí de investigação paralelamente à polícia.
Sim, nós temos conversado muito sobre isso, né, e até colocamos a preocupação de a gente tornar isso público, né, porque a gente sabe que existem muitos grupos organizados e não organizados aí, grupos criminosos, né, então particularmente eu, a militância, as pessoas que estão aqui dentro dos assentamentos, a gente evita comentar sobre isso, né, mas que a gente sabe que é um grupo de pessoas, de marginais, eu diria assim, que a informação que a gente tem que eles não são ligados ao grupo, esses principais grupos aí, tipo PCC, a gente tem essa informação que eles não são ligados, né, ao PCC, e que é um grupo novo aí, né, que está a aterrorizar, na verdade, realmente a região. E que a gente, sim, sabe que eles são ligados a alguns políticos aqui da região. Nós temos nomes, inclusive, né, e até já foi relatado à Polícia Federal, né, mas nós diríamos assim que o fato de todas as ocorrências, né, boletins de ocorrência que foram gerados, amanhã nós vamos estar repassando para a Polícia Federal, né, já ocorrências que já foram realizadas há vários anos, né, e para ver que, no caso, esperamos que a partir de agora, né, essas ocorrências sejam realmente investigadas, né, como foi a morte que aconteceu ano passado, a queima de casa, né, as intimidações, as ameaças que vários dirigentes nossos, até inclusive hoje, companheiro, né, recebeu ameaça, né, então a gente fica assim, às vezes, com muito cuidado aí do que vir a falar, principalmente claro, em público, né? Porque realmente a gente está sendo ameaçado já há muito tempo. Né? Tem cautela mesmo, Chico. Altamir, boa noite. Pelo que eu entendi, assim, ouvindo o coordenador do MST, o Gilmar Mauro e outras falas, a linha de ataque aí é mais do poder imobiliário, de gente ligada a incorporadoras, com ideias de novos condomínios no interior de São Paulo. E não aquele ataque tradicional do Brasil, que é de fazendeiros, latifundiários. Então, tem essa diferença. O ataque está mais ligado a grupos imobiliários do que a latifúndio, não é isso? Mas também questão policial mesmo, né? Sim. Isso, é uma questão policial mesmo, e a gente tem observado, assim, que esses grupos, né, de criminosos, né, eles visam essas áreas, como eles visam, no caso, os assentamentos, comunidades indígenas, comunidades de quilombolas, né, por até se sentirem, porque essas comunidades, em certo grau, né, elas são vulneráveis, né, e eles veem ali uma grande possibilidade, né, de ganhar dinheiro, na verdade, né, nós, por exemplo, aqui no assentamento Olga Benário, onde eu estou agora, por exemplo, tem um lote que foi invadido e eles literalmente subdividiram o lote e tipo, criaram um condomínio lá dentro, né? E estão vendendo pelo Facebook, né? Então, essas denúncias a gente já há tempo vem fazendo, né? No assentamento Nova Esperança, em São José dos Campos, também a mesma coisa acontecendo, né? Então, né? Descaracterizando os assentamentos da reforma agrária. É o que está acontecendo. Muito bom. Quero muito agradecer aqui a sua disponibilidade, Altamir. O Altamir Bastos é dirigente regional do MST e, mais uma vez, a nossa solidariedade aqui no ICL. Ele está falando de dentro do assentamento Olga Benário, que foi o local onde houve o ataque. Só para a gente entender também uma certa cautela que tem que ter mesmo, né? Porque está ali no olho do furacão. Obrigado pela exposição dele. Obrigado. Eu fico agradecido. Obrigado, querido. Boa noite. Boa noite. A gente aqui vai chegando ao final do ICL Notícias, mas a gente trouxe na sexta-feira, né, o anúncio de diversas novidades aqui no ICL para 2025. Programas novos de jornalismo, de entretenimento, o primeiro reality show aqui do ICL e também o primeiro podcast investigativo. Então tem muita coisa. A gente está colocando aqui na nossa tela o Lute com o ICL, porque foi um pacote, praticamente, que foi divulgado. O Eduardo Moreira trouxe na sexta-feira, né, todas essas novidades. E a gente vai ter também o lançamento da comunidade online ICL, que é um lugar seguro, um espaço seguro. As pessoas normalmente
Até tem alguns movimentos que se organizaram aqui, viu? A partir de cursos nossos, como, por exemplo, o Empreendedor Mestre, tem muita gente que fez, mulheres até que fizeram grupos para trocas e tudo mais. Mas esse é um espaço seguro da nossa comunidade também. A gente está falando aqui de vários problemas relacionados a Big Techs, um espaço seguro para que as pessoas possam trocar, até com a gente. A gente também vai estar nesses espaços para trocas nesse sentido, né? Livre de desinformação, de ódio, que a gente tem encontrado tanto em outras plataformas como o X. E também são pessoas que compartilham da mesma luta. Então, tudo isso é muito interessante, né? O lançamento dessa plataforma, dessa rede social, vamos dizer assim, que é nossa, é algo muito inovador aqui no ICL. Então, quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade, agora junto com a gente em 2025 também. A gente tem mais de 4 mil membros ativos na nossa comunidade online e o pessoal já está interagindo por lá em fóruns para cada estado do Brasil, né, do norte ao sul. Então, essa é a comunidade do ICL que agora tem sua própria rede social. A gente, além desses fóruns sobre economia, política, cultura, nós, jornalistas, nossos jornalistas também estão já interagindo com a nossa comunidade, então, para quem ainda não conhece, vale a pena entrar e participar, Rodrigo. E tem também presentes especiais, não é isso? Aqui, para quem se tornar membro solidário ainda hoje? Assim, para você ter acesso a essa comunidade que já está rodando, uma rede social do ICL, você se inscreve em icln2.com.br, vira membro do ICL e aí aproveita e ganha esses presentes que estão aí na tela. Eu estou até com os livros aqui. É o Pobre de Direita do Gessé, está aqui, ó, tá na tela também, né? O Pobre de Direita do Gessé Souza, do Eduardo Moreira, A Intenção Primeira, que foi um livro que foi indicado ao Prêmio Jabuti, e o terceiro do pacote, O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz. Então, um pacote de 3 livros e ganha também canequinha e a pulseira, né, isso, Chico? Pulseirinha com A Coragem é um Ato de Amor, olha só. Ah, que fofinho. Fofinho. Isso vai junto no pacote se você virar membro solidário. Virar membro solidário. Membro solidário é quando, além de você pagar, né, para você, um acesso a você, a sua família, enfim, a quem tiver acesso a esse login, vamos dizer assim, você também paga para uma pessoa, né, uma bolsa para uma pessoa que não tem condições de pagar o acesso à plataforma. Então, o membro solidário tem isso, né, tem esse componente. Além de você pagar para você, também dá acesso a uma pessoa que não pode pagar. Em icln2.com.br, você acessa, faz parte da comunidade, tem acesso a esses presentes, se você se tornar ainda hoje, garante esses presentes especiais todos que a gente comentou aqui. E também tem o fórum que já está ativo da nossa comunidade para você poder trocar com a gente e com todas as pessoas da nossa comunidade. E ter acesso a tudo que está lá, né? Todo o conteúdo. É isso aí. E hoje a gente tem Chico Pinheiro Entrevista, né, gente? Uma entrevista que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora do MST, Direitos Humanos. O Paulo Vanucchi, ex-ministro dos Direitos Humanos, jornalista, uma super entrevista. Ele conta, viu, Gabi? Eu assisti um trechinho. Ele conta o período em que ele esteve, relembra o período em que ele esteve preso, foi torturado na ditadura militar, né? Então, estamos falando do filme, né? Muita gente relembrando a ditadura, o caso do Rubens Paiva, e o Paulo Vanucchi, numa super entrevista para o nosso querido Chico Pinheiro, relembra e fala dos direitos humanos hoje também no Brasil, com a experiência de quem esteve dentro nos primeiros governos do Lula também. É isso. Ele grande figura. O Paulo Vanucchi, que é jornalista também. É isso. É isso. A gente acompanha a partir de agora. Então, Chico Pinheiro Entrevista vale muito, muito a pena e o tema é muito, muito atual. Isso. Vamos nessa, então. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estamos de volta. Amanhã tem mais. Notícias. A partir das 7 horas da manhã a gente chega com o Desperta e a gente vai estar aqui, como todos os dias, na nossa mesa redonda. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Em 2024 foi histórico. Vivemos momentos incríveis no ICL. A nossa luta foi reconhecida e venceu os mais importantes prêmios. Vitórias de toda a nossa comunidade. O IBEST vai para Instituto Conhecimento...
Um abraço para todos vocês. Viva! Só o conhecimento liberta. E em 2025 estamos chegando com tudo. Temos um monte de notícia incrível para compartilhar. É só bomba. Tá preparado? Nosso jornalismo vem mais forte do que nunca para enfrentarmos os poderosos. No N1, vamos agora poder acompanhar Leandro Demó diariamente. No Desperta, você vai começar seu dia com as análises do jornalista Fábio Panuzzi. E tem programa novo na grade. Diariamente, às 17 horas, ICL Urgente, com o jornalista Rodrigo Viana. Além da volta do nosso comentarista Jamil Chad para a programação. Escuta essa. Vem aí também o primeiro podcast investigativo do ICL, com Juliana Dalpiva e Igor Melo. E tem novidades na área de entretenimento também. ICL Tanque, o nosso primeiro reality show vai estrear. Chegou a hora de conhecermos quem são os empreendedores que estão mudando o Brasil e que vão receber R$ 1,5 milhão em investimentos. Em 2025, mais do que nunca, precisamos conversar. Vem aí o novo programa de debate feito por mulheres para toda a nossa comunidade. Em 2025, o despertar vai ser maior ainda. Vamos fazer um encontro inesquecível de toda a nossa comunidade CL. E vamos levar educação de qualidade para ainda mais pessoas. Mais cursos no ICL, mais séries e mais filmes incríveis. Sempre com os nomes de maior reputação do Brasil e do mundo. Hello, my name is Miriam Maymay Ali. I am the eldest child of boxing legend Muhammad Ali. A primeira turma da pós-ICL vai começar as aulas e já estamos preparando os novos cursos. Vem aí também uma novidade incrível para a turma que gosta do mundo dos esportes. Well, welcome everybody. My name is Mark Allen. Em 2025, a revolução continua. O canal mais confiável do Brasil segue a passos largos para se tornar também o maior. Lute com o ICL. Faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil.